Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus nesta manhã. Eu sou Clésio Firmino e este é o canal Templos do Santo Espírito de Deus. Eu já inicio este momento te apresentando a Jesus Cristo como nosso Salvador, te apresentando Jesus Cristo como aquele que veio tirar você do pecado, te apresentando Jesus Cristo como aquele que veio para ajudar a solucionar todos aqueles problemas que você não consegue solucionar sozinho. Tudo aquilo que está fora do teu alcance, eu te apresento Jesus Cristo como a sua saída. Aleluias, glórias a Deus. Nessa manhã eu estou muito feliz, muito feliz. Esses salmos que nós vamos meditar hoje, amados irmãos, é um salmos que traz como título O Messias sofre, mas triunfa. É um salmos de Davi, mais um salmos que ele compôs para o cantor Mor, para ser entoado em público lá em Israel. Eu peço para que você abra sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui no nosso slide esses salmos que discorrem da seguinte forma: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-se as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que te temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que te buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Graças a Deus por estes salmos que lemos nesta manhã, 31 versículos que praticamente abrem as escrituras falando de Jesus. E a partir desses salmos nós vemos a comunicação de escritura com escritura. Davi, eu já falei aqui em outro vídeo, em outra mensagem, que ele viveu aproximadamente da sua morte a Cristo 970 anos, do seu nascimento até Cristo 1040 anos. Entre 1040 e 900 anos antes de Cristo, Davi compôs esses salmos. Às vezes a gente olha para trás, olha para a tua vida neste momento, está longe 40 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, está longe de você. Imagina 900 a 1040 anos em que Davi compôs esses salmos e que depois ele foi repetido
lá nos evangelhos, quando Jesus se agonizava na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? E termina de acordo com alguns, no original, está consumado. Se a gente meditar na angústia que Jesus estava passando neste momento, meus amados irmãos, a gente vê que são expressões queixosas que se levantam de profundidades indizíveis da angústia. Não há ninguém assim. Em lugar nenhum aconteceu o que aconteceu com Jesus. Neste momento eu peço para que você reflita no seu sofrimento que você já passou e que você compare o seu sofrimento com o que Jesus passou na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. O mesmo que Davi está falando aqui é o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava em profunda angústia. Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Tem traduções bíblicas, meus amados irmãos, que bramido é traduzido como rugido. E Jesus, ele diz ali na cruz do Calvário, na tua oração, ele diz que a tua oração é um rugido, é um bramido, e que Deus, mesmo vendo ele naquele sofrimento, não o auxilia. Você já parou para pensar, meu amado irmão, que tudo aquilo ali poderia ser desfeito, mas o que Deus coloca na tua vida não volta atrás? Aquilo que contribui para o teu bem, Deus não volta atrás, mesmo que você sofra. Às vezes você está passando por um sofrimento e não consegue entender, aquilo ali é para o teu elevo espiritual. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Da mesma forma foi com Jesus. De repente você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esses salmos, meus amados irmãos, ele está exatamente falando aquilo que Jesus falou na cruz do Calvário. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 23 e 24, está dizendo assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Não é o que está escrito aqui no Salmos 22? Repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. As escrituras, elas dialogam uma com as outras. E aqui a palavra de Deus diz que era para se cumprir as escrituras. Não há mentira nas escrituras sagradas, não, meus amados irmãos. As sagradas escrituras te levam à verdade. O versículo 14 está dizendo assim: Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Desconjuntaram os ossos. Tentaram quebrar os ossos de Jesus, mas a palavra disse que não seria quebrado nem um osso do Mestre. Mas aqui está escrito: todos os meus ossos se desconjuntaram. Meus amados, isso não está escrito na Bíblia, isso que eu vou te falar. Você pode pesquisar isso aí depois. A cruz do Calvário não foi feita para Jesus, eu vou te explicar por quê. Todos os anos era tradição pegar um condenado e crucificá-lo. Já estava comum fazer isso porque agradava ao povo crucificar alguém. Então, segundo alguns historiadores, eles construíram aquela cruz para um preso muito famoso, que era impossível ele escapar. Ele tinha muitos crimes nas suas mãos. Ele precisava ser sacrificado naquele dia. Esse criminoso chamava-se Barrabás. E alguns historiadores dizem que ele era bem maior que Jesus, os seus braços eram bem mais longos que o braço de Jesus. Então eles fizeram aquela cruz para Barrabás, para um pecador. Mas o povo foi tão cego que disse: solta Barrabás e condena Jesus. E assim foi feito. Jesus foi condenado e foi crucificado naquela cruz que não era para ele, uma cruz maior. E baseado no que está escrito, meus amados, aqui no Salmos 22, que desconjuntaram os meus ossos, estes historiadores dizem que foi desconjuntado a mão de Jesus, o punho de Jesus, para que forçasse chegar ali onde colocaria o cravo, o prego. É uma curiosidade, você pode pesquisar sobre isso depois. Não está dizendo aqui, mas a própria palavra de Deus diz que se fosse contar a vida dele, não caberia em todos os livros do mundo. Foi muito sofrimento para Jesus naquele momento. Jesus foi injuriado por minha causa e pela tua causa. Então nessa manhã eu te apresento este homem maravilhoso que foi para a cruz do Calvário, que se sentiu abandonado por mim e por você,
que se sentiu abandonado por Deus, porque Deus não estendeu a mão para ele naquele momento. Porque se Deus estendesse a mão para Jesus ali na cruz do Calvário, meus amados, nem eu, nem você teria direito de receber a vida eterna. Mas pela misericórdia de Deus, nós podemos receber a vida eterna. Basta-nos crer e aceitar Jesus Cristo em nossa vida. Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário. A palavra de Deus em Isaías 53:10 diz assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então ali o Senhor não estenderia a mão para o ser humano. Então ele foi ali moído pelas próprias mãos de Deus para estender a mão para você que está ouvindo essa mensagem neste momento. Jesus te ama, viu? Jesus deu a vida por você. Jesus deu a vida por mim. Isaías 53:5 diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha essa profecia de Isaías. Olha se ela não condiz com o que está escrito lá no Evangelho de João, quando Jesus estava naquele lamento, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento que Jesus passou para salvar a minha vida e a sua vida é muito grande. E muitas vezes nós não entendemos, mas eu não te condeno. Quem sou eu para te condenar? Muitas vezes eu não entendo, e não é só eu. Se você abrir as Escrituras Sagradas, os apóstolos de Cristo muitas vezes não entendiam o que ele estava falando. Antes de encerrarmos essa mensagem, eu falo de Tiago e João, conhecidos como os filhos do trovão. Meus amados, estava Jesus indo para Jerusalém e eles passaram ali por Samaria. A palavra de Deus diz que quando eles entraram em Samaria, e os samaritanos descobriram que eles não iriam ficar ali, mas que prosseguiriam para Jerusalém, os samaritanos pegaram e viraram as costas para eles, não ajudaram eles em nada. Aí 2 discípulos de Jesus, chamados Tiago e João, que deveria pregar amor, eles olharam para Cristo e disseram assim: Mestre, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu e consuma esse povo? Porque ele já tinha visto as maravilhas de Deus, Jesus tinha curado, Jesus tinha feito muitas maravilhas, e eles também já tinham expulsado demônios, curado, viram que tinha poder contigo. Mas eram 2 apóstolos que do amor de Deus não tinham aprendido nada ainda. Na sua insensatez, na sua arrogância, eles disseram para Jesus: Jesus, Mestre, o Senhor quer que desçamos fogos do céu, façamos descer fogo do céu e consuma esses homens? Meus amados, olha eles se colocando acima de todos os homens. É uma imprudência. E Jesus os repreendeu dizendo assim: não, eu não vim aqui para destruir o homem, sim para salvá-lo. Jesus é amor. Jesus está te dando uma chance para te salvar. Nós somos homens que apontamos o dedo para o nosso semelhante, mas Jesus é diferente. Ele está estendendo a mão para você nessa manhã. O mesmo Tiago e João, em uma certa ocasião, disse para Jesus ali, já Jesus naquela aflição, dizendo: olha, eu serei entregue às mãos dos homens, serei morto. Eles, totalmente desprovidos de sentimento, disse para Jesus: olha, mestre, já que o Senhor, praticamente nessas palavras, amados irmãos, vocês podem acompanhar isso na palavra de Deus, não acredite em tudo que eu estou falando, mas eles disseram da seguinte forma: Mestre, quando o Senhor estiver lá no paraíso, permita que eu e meu irmão, um sempre da sua esquerda e o outro na sua direita. Amados, Jesus estava dizendo que ia morrer, e Tiago e João estavam pedindo para Jesus arrumar um lugar para eles, um lado direito, outro lado esquerdo. Isso mostra que eles não tinham sentimento pelos seus semelhantes, aqueles que estavam ali junto com eles. E a palavra de Deus diz que os outros discípulos ficaram furiosos por causa daquilo ali. Mas Jesus disse para eles: olha, pode vocês beber o cálice que eu beberei? E eles mesmo assim disseram: sim, podemos. Jesus disse: não, tudo bem, vocês vão beber o cálice que eu bebi, mas sentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim. É o Pai quem decide quem senta. Graças a Deus, naquele momento eram discípulos que estavam desprovidos de sentimento. Eles não tinham o mesmo sentimento que Jesus pelo ser humano.
Eles não estavam nem aí, para eles bastava eles, já estavam salvos. E não é assim que a gente tem que ser. Não é porque eu estou salvo que eu tenho que te condenar, que eu tenho que deixar você ir para o inferno. Eu tenho que te anunciar a palavra de Deus com amor. Só que depois o Espírito Santo se apoderou desses homens imperfeitos, assim como eu e você somos imperfeitos. Eles deram lugar para o Espírito Santo na vida deles depois da morte de Jesus, ressurreição. Eles começaram a pregar o Evangelho. E Tiago foi o primeiro a beber o cálice de Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a entregar a vida dele, foi morto ao fio da espada, mas não negou o nome de Cristo. Ele aprendeu a amar a Cristo. E João, quem não conhece João? João foi quem escreveu o Evangelho de João e as epístolas 1, 2 e 3 e teve a graça de receber a revelação do que ainda está por vir lá no livro de Apocalipse. Homens imperfeitos que no momento deixaram de prestar atenção na vida da ovelhinha, amaram mais a si mesmo do que a elas, mas que depois receberam a graça de Deus e aprenderam a amar de verdade. João é conhecido como o apóstolo do amor. E nós devemos também sermos apóstolos do amor. Pregar o amor na vida das pessoas. Mostrar que Jesus ama a essas pessoas que acham que não tem amor nenhum. Muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão se lançando ao abismo, estão vazias. Nós precisamos plantar a semente de Deus no coração dessas pessoas. Muitos jovens aqui em Coxim, na cidade onde moramos, cometeram suicídio, tiraram a tua vida. Infelizmente, nós não fizemos nada para ajudar. Nós não pregamos para eles a verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos dizer a essas pessoas que Deus as ama. Deus te ama, viu? Você que está ouvindo essa mensagem, Jesus te ama. Não cometa besteira contra a tua vida. Pega o teu sofrimento e lança a Jesus, que Jesus dará jeito ao teu sofrimento, que Jesus dará refrigério à tua alma. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o presente momento. Se essa mensagem fez sentido na tua vida, eu vos peço para que você não retenha, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa continuar propagando a palavra de Deus. É o momento onde eu te entrego a palavra genuína e verdadeira. Muitas vezes eu vou até errar, eu vou esquecer versículos, mas não importa, eu estou fazendo com amor para você. Eu estou sempre dizendo para você, olha, não acredite em tudo que eu falo, pesquisa, vá na Bíblia, a Bíblia está aí. Leia a Bíblia, meus amados irmãos, para que Deus possa fortalecer o teu ser. Amém? Vamos propagar o Evangelho verdadeiro a toda criatura. Tem muita gente necessitando de Deus. Tem muita gente que está vazia, sofrendo, angustiada. Muitas vezes pensa, fica aquele pensamento martelando na cabeça, eu preciso acabar com a minha vida não tem mais jeito. Olha, sua vida tem jeito sim. Jesus Cristo está estendendo a mão para você nessa manhã. Vamos orar, meus amados irmãos, para que tenhamos uma manhã abençoada e um excelente dia. Eu reforço, Jesus te ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, glorificando o Teu santo nome, ó Papai querido. Glória seja dada a Ti a todo momento. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu sei que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, e o sofrimento foi muito grande, o preço foi muito alto, mas a Tua palavra diz lá em Isaías que o Senhor se agradou em moê-lo. E Isaías ainda diz que Ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que hoje me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, fomos sarados. Ó, com grande amor o Senhor teve por nós, meu Deus, glória seja dada a Ti. Eu te agradeço pelo fôlego de vida, eu te agradeço por mais essa oportunidade, eu te agradeço pela vida de cada um que entrou aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir esta oração. Restaura pessoas, restaura sentimento, restaura casamento, restaura, Senhor Jesus, a vida de cada um que Te procura. Não permita que essas pessoas destruam a tua vida achando que não tem mais nada, que está vazia, que não existe mais saída. A saída está nas tuas mãos, meu Deus. Refrigera a alma dos cansados e oprimidos. Em nome de Jesus é que eu te peço. Abençoa minha esposa, meus filhos, abençoa a cada um que chegou aqui. É assim que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.